Sara, uau, que bom ter você aqui com a gente no Audicast. E eu gostaria que você contasse brevemente aí um pouquinho dessa sua trajetória. Então, primeiro, para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Que eu admiro e principalmente desse projeto lindo que é a AGE, que é tão importante para nós empreendedores. Eu sou mineira, né? Eu falo que eu sou a mineira mais baiana que existe aqui em Salvador, porque eu sou apaixonada por essa terra. Sou nascida em Uberlândia, sou filha de Márcia e João, que são duas pessoas fantásticas, e eu falo que tudo que eu sou, eu herdei deles, não tem nada roubado aqui, né? Então, quem me trouxe aqui foi realmente o aprendizado que eu tive com eles. Eu sou formada em administração de empresas, tenho um MBA em liderança e gestão empresarial, e sempre fui apaixonada por empreender. Eu venho de uma família simples, trabalhei no comércio durante muito tempo. E com 16 anos eu trabalhava no shopping, na Hering, e eu tinha uma grande amiga, Jordana, que a gente decidiu empreender naquela época para poder complementar o nosso dinheiro, para poder ir para as baladas e comprar as roupas que a gente queria. E aí, trabalhando no shopping, a gente começou também a fazer doce, fazer brigadeiro. E naquela época a gente criou a Joiju Doces, com 16 anos. E eu lembro que a gente criou marca, criou cartão com telefone. E a gente trabalhava à noite no shopping. Ju e Jo? Jo e Ju Doces, Jordana. Jordana, que massa. E nós fazíamos os brigadeiros pela manhã, trabalhávamos à noite no shopping. E no dia seguinte pela manhã a gente ia para o centro da cidade, vendíamos na rua brigadeiro. Empreendedora raiz aí. E começamos, né, nesse processo de, desde então, fazer network, porque as pessoas iam consumindo o nosso brigadeiro, iam indicando e referenciando para outras pessoas, né? E isso foi muito rico, porque nas ruas, não morei nas ruas, mas trabalhei nas ruas vendendo doces. Eu aprendi muito sobre o outro, né? Muito sobre histórias. E assim, eu sempre fui muito visionária, né? Meu pai sempre, desde pequena, ele sempre me falou, filha, a única forma da gente poder, né, transformar a nossa vida e conseguir, né, algo maior é através dos estudos. Então, estude, ele sempre foi, assim, o meu incentivador máximo. Então, eu tenho muito que agradecer para ele. E eu lembro que quando eu tinha 14 anos, eu lembro que eu estava no fundo da minha casa, que passou uma estrela cadente, assim, ó. Eu vi a Ana há pouco fazendo também o podcast dela. E eu lembro que quando eu vi essa estrela, eu desejei um marido e eu desenhei ele exatamente como é meu esposo hoje. Uau. Então, quando eu falo assim, falei, gente, aquilo que a gente quer com verdade, que a gente coloca e intenciona no nosso coração, na nossa alma, e coloca isso para o universo, acontece. Sim. E Marcelo veio e foi um grande presente. E eu também desejei, nesse dia, ser uma grande empresária, viajar pelo mundo e poder transformar vidas também através daquilo que eu fizesse. Isso lá com 14 anos. Fui lembrar disso, revivendo as minhas histórias. E assim passou. Anos depois, conheci Marcelo, me apaixonei. Ele é baiano, né? Então eu sempre falo que a Inova é uma mistura de pão de queijo com dendê por conta disso. Eu sou o pão de queijo, né? Muito bom, muito bom. E ele foi para Uberlândia para trabalhar e a gente se conheceu. Tempos depois ele precisou mudar para Goiânia e a gente tinha organizado ficar um tempo, né? Para entender se ele voltaria para Uberlândia ou se iria para Goiânia. A saudade foi muito grande. E dentro do contexto, eu sabia o que eu queria. Eu falei, gente, se eu ficar aqui esperando esse um ano passar... vou perder o homem. Vou perder o homem. E as coisas não vão ser como eu tinha desenhado lá nos meus 14 anos. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer minhas malas e vou me embora para Goiás. Show. E assim foi. Eu fui para Goiânia e lá eu cursei minha faculdade de administração. Conheci uma pessoa muito especial, um cara sonhador, que é Eduardo. Foi o meu chefe e inspiração mesmo de líder, que me convidou para trabalhar na empresa dele, trabalhando com móveis para escritórios. Eu lembro que a gente se conheceu na faculdade, um dia ele falou assim, você está trabalhando? E eu fazia... eu era sacoleira, né? Porque Goiânia é a terra da sacoleira. Você vai lá, compra roupa, semijoia, lingerie e sai vendendo. E eu fazia isso. E decidi me dedicar aos estudos. Não queria trabalhar naquele tempo de carteira assinada. E aí, Eduardo me perguntou se eu estava trabalhando, achei que era sobre um trabalho da faculdade.
E ele, não, eu tô perguntando se você está trabalhando, porque a empresa que eu trabalho está precisando de contratar. Eu falei, não estou procurando não, mas é o quê, né, a sua empresa? Ele falou, não, é uma indústria que trabalha com mobiliário corporativo, vá nos fazer uma visita. E até então eu nunca tinha parado para pensar nesse universo, né, de móveis corporativos, Sim. o que isso impactava. Sempre tive um desejo de trabalhar com algo que transformasse e melhorasse a vida das pessoas. Quando eu fui conhecer a empresa de Eduardo, ele me apresentou cada cantinho. E cada pedaço que a gente ia passando, cada cantinho que a gente foi transitando, ele foi me falando o que ele estava projetando para o futuro da empresa. Nesse dia eu fui saber que ele era o dono, não sabia. E aí ele falava, né, que o desejo dele era fazer da Uzi, essa empresa, a maior empresa de mobiliário corporativo do Brasil. Na época ele era pequenininho, mas ele tinha na mente dele tudo traçado. Eu falei, uau, eu quero isso, né? Ele te vendeu a visão de Ele futuro vendeu, dele. porque ele realmente me mostrou tudo desenhado. E aí eu participei do processo, na época eles estavam contratando vendedores e recepcionista. Nunca tinha pensado, né, naquele momento que eu estava vivendo, de ser recepcionista, porque como sacoleira eu ganhava muito mais. Mas para ser vendedor precisava de carteira de motorista e eu não tinha. Eu falei, Eduardo, mas eu não tenho carteira, tá vendo? Mas eu quero que você trabalhe comigo, participe do processo, que seja para ser recepcionista e durante o tempo que você estiver aqui, você tira a sua carteira e a gente vai construindo a sua história. E assim foi. Participei de todo o processo, foi super, né, difícil. E principalmente porque eles ofereciam um salário e eu falei, gente, esse salário ele não me paga, né? Dentro do contexto que eu estou fazendo. Eu já sabia o que eu queria. Eu falei, não, para eu poder vir, eu preciso ganhar pelo menos isso, era o dobro do que eles estavam propondo. E aí, durante a seleção, a menina que estava fazendo, né, a seleção falou, Ju, mas como que você quer? Qual que é a sua entrega dentro desse contexto? Você está falando de ganhar o dobro, Sim. né? E eu mostrei tudo que eu poderia fazer. Eu falei, não, eu estou entrando como recepcionista, mas eu sei que é um lugar que vai me trazer oportunidades, que com o talento que eu tenho, com a visão de transformar as coisas, eu tenho muito que agregar e vou entregar. E vou conseguir fazer acontecer. E assim foi. Passei, né, nessa seleção, fui contratada como recepcionista. Em pouco tempo me tornei a secretária e assessora de Eduardo. E fui vivendo um pouquinho dessa história, de aprender sobre imobiliário corporativo. E entendi que o mobiliário, e o que o Eduardo trazia, não era sobre vender cadeiras, não era sobre vender mesas, era sobre a transformação que uma cadeira com ergonomia, que uma mesa, né, realmente pensada para o espaço, ele impacta na vida das pessoas. E eu fui me apaixonando. Falei, epa, isso é muito mais do que vendas, Vender né? móveis, simplesmente. Muito mais do que vender móveis. E assim eu construí a história dentro da Uzi, uma história de 10 anos, eu entrei como recepcionista, me tornei gerente da loja e depois me tornei gerente regional da Bahia do Espírito Santo, sendo pioneira aqui no mercado, apresentando produtos diferenciados e sem tirar a carteira, porque até então eu precisava de tirar a carteira. A carteira de motorista. A carteira de motorista, a danada. Eu levei 6 bombas, literalmente. Caramba. Porque eu acho que a atenção, né, o passe que eu tinha para esse sucesso dentro do contexto estava na carteira de motorista. E aí, todas as vezes que eu ia fazer a prova, minha perna tremia. Uma das pernas tremia, era muito louco. E eu sempre, assim, super tranquila, a perna tremendo. E não tirei. Aí chegou um dia e meu salário ia aumentando. Cada vez que ele ia me dando mais demanda, eu falei, não, meu salário precisa aumentar. E a gente ia barganhando. E chegou um dia e falou assim, Ju, não dá mais. Eu sei que você precisa ganhar mais e você merece, porque eu já cuidava de toda a carteira, né, e de toda a gestão. Você quer ganhar mais, você tem que vender. Aí eu falei, pois eu vou. Ele falou, mas você não tirou sua carteira ainda? Eu falei, oxe, não tem ajuda de custo? Eu vou de mototáxi, eu vou de ônibus, eu vou de táxi, eu vou me virar. O que você precisa de números, não é isso? Me dá a meta que eu vou buscar. E assim foi. E aí fui para a área de vendas, literalmente, né? E minha vida se transformou, né? Eu me formei em administração durante esse processo. E, na verdade, quando eu assumi a gestão da Bahia e do Espírito Santo, eu estava no 5º período de administração. Tomar essa decisão de ter que viajar e continuar uma faculdade era algo que foi, assim, um dos grandes pontos de decisão na minha vida. Porque como é que eu conseguiria manter uma faculdade ficando 2 semanas fora? Sim. E aí eu lembro que eu falei, gente, o não eu já tenho. Eu vou conversar com os meus professores, vou conversar com os meus amigos e vou falar o que está acontecendo. Eu não quero trancar a faculdade, mas eu não posso perder uma oportunidade dessa. E eu contei a minha história, quais eram as possibilidades. Os meus professores me falaram, Jussara, você está aqui
sendo preparada para ser uma gestora. Você já está tendo a oportunidade de viver isso antes de se formar. A gente nunca vai tirar essa oportunidade. O que a gente precisa é de sua entrega. Que você, durante essas viagens, você se dedique, estude, seus amigos vão te mandando seu material. Quando você chegar aqui, você faça toda a diferença, né? E realmente foque no que você quer. E assim foi. Foram 2 anos e meio viajando, eu fazendo a faculdade. E eu sempre fui muito exigente naquilo que eu faço. Queria um 10 no meu TCC. Eu falei, gente, como que eu vou tirar um 10 viajando e fazendo e acontecendo? Mas me dediquei aos trancos e barrancos. O meu TCC foi um dos mais comentados e trabalhados na faculdade. E eu me formei tirando 10 em TCC pela PUC em Goiás. Então, assim, é sobre realmente a gente saber o que a gente quer. E eu fiquei nessa empresa durante 10 anos. Marcelo, meu esposo, depois foi trabalhar com a gente também, porque eu não tinha carteira, precisava viajar. Ele tinha formado também já. Ele era gestor de uma empresa, mas não tinha mais aspiração de crescimento nessa empresa. E foi quando eu recebi o convite de vir para a Bahia. E eu falei, Marcelo, vamos trabalhar comigo? Né? Eduardo sempre falou para a gente trabalhar junto, vamos fazer essa experiência. Ele não queria, porque marido e mulher trabalhando junto, né? A probabilidade de dar certo não era grande. Eu falei, mas vamos experimentar. Eu preciso dirigir, eu não estou dirigindo ainda, vou ter que viajar pelo mundo. Vamos tentar? E aí, assim foi. Marcelo veio comigo em 2009 e a gente começou a desbravar Bahia e Espírito Santo, andando de ponta a ponta, normalmente 8, 10 mil quilômetros por mês, visitando, porque a gente era aquele vendedor de porta em porta, levando a transformação para os ambientes de trabalho. Então, a Uzi, que se tornou um grande case no mercado, ela se tornou esse grande case sem ter lojas nas principais capitais. O trabalho dela era bater de porta em porta nas principais organizações, mostrando o diferencial do produto. E para isso a gente ia numa picapezinha com uma mesa, uma cadeira, uma carteira escolar. E aí Marcelo montava e desmontava e a gente apresentava em cada instituição que a gente passava, mostrando o diferencial que era investir num produto de qualidade. E assim foi, a gente se tornou uma grande referência e a Bahia ficou durante muito tempo entre as 3 primeiras capitais com maior venda do país. E aí, nesse processo, muitas coisas aconteceram, fui me tornando independente, a empresa cresceu muito, vieram gestores de fora que começaram a mudar muita coisa da gestão. É sobre aquilo que a gente fala, né, que a Ana comentou. Sociedade não é ruim. Né? Eu acho que você trazer esse contexto de pessoas que possam complementar não é o problema é a energia que chega e como os gestores, né, lidam com isso. E essa gestão que veio, ela mudou muito do que era a essência da empresa e não fazia mais sentido para mim, porque eu tinha muitos sonhos, a cada passo que eu dava, eu sonhava um novo passo, né? E eu queria realmente materializar e fazer a diferença na vida das pessoas. E chegou um momento que eu não estava conseguindo mais, eu falei, chega, né? Eu acho que está na hora agora também de eu criar o meu caminho e fazer realmente aquilo que me toca o coração e que leve a minha marca. Né? Eu trabalhava, fazia, acontecia pela marca do outro. Isso foi muito bacana. Eu falo que muito do que eu sou, hoje eu devo a toda essa trajetória. Do tempo que eu trabalhei na Eric, do tempo que eu vendi brigadeiro, doce na rua com Jordana e do tempo que eu vivi na Uzi. Foi um processo muito forte, principalmente porque esse mercado é um mercado muito masculino. Né? Dificilmente tinham mulheres nesse meio. E eu fui uma das únicas. A Uzi cresceu, criou-se 8 gerências no Brasil e eu era a única mulher dentro de todo o contexto. E que fui levando esse detalhe, esse cuidado. E aí, em 2016, eu já tinha meus filhos, João Marcelo e João Lucas, continuava viajando para todos os cantos. Eu falei, não, agora é hora de eu seguir o meu caminho e vou montar o meu negócio. E foi quando nasceu a Inova. Né, a gente teve essa coragem, eu já ganhava um salário muito alto dentro do contexto da época, tanto eu quanto o Marcelo, mas a gente entendia que precisava ir além. Então deu certo vocês trabalhando juntos? Deu certo. Desde 2009, né, hoje é 2022, estamos aí com 13 anos fazendo a diferença e realmente sendo complementares. Né? Eu sou muito comercial e Marcelo é muito terra, ele me centra. Né? Então, enquanto eu... É a melhor relação que tem. É a melhor, exatamente. Enquanto eu vou, sonho e penso nesse processo mesmo do futuro, ele vai calçando
ir centrando tudo que eu Puxando preciso. ali. Vai me puxando. O Mas, balão vai, mas tem alguém centrando. Mas hoje eu falo que com a história da Inova, e é isso que me dá muita força, porque tudo que eu penso e desejo para fazer nesse projeto, ele me apoia. Então, como ele é uma pessoa muito crítica, observadora, isso para mim é um ponto que me dá mais coragem. Porque ter ele do meu lado apoiando essa loucura de Ele faz ousar, a gestão do risco. ele faz. Então, faz sentido, né? Então, em 2016, a gente pensou em criar o nosso negócio e vender várias possibilidades de soluções. E nesse momento foi aquele momento de pensar no nome, né? E eu lembro que a gente quebrou muito a cabeça e eu sentia, vinha nomes e falava, não, não é isso, não é isso. Quando veio Inova, eu falei, é sobre isso. É levar a inovação, é levar a transformação verdadeira no ambiente de trabalho. Porque o trabalho existe há muito tempo, né? Ele vem no processo de evolução desde a época da Revolução Industrial e está o tempo todo se transformando. E o trabalho, o espaço de trabalho, ele só existe por conta das pessoas. Mas a gente começou a falar em espaço de trabalho humanizado há muito pouco tempo. E isso é muito paradoxo. Como é que eu falo de humanizar o espaço de trabalho, sendo que esse espaço ele foi criado para as pessoas, né? Então, esse era o meu desejo, né, nas soluções que a gente entregava, quando surgiu a Inova, né? O desejo foi realmente de levar uma solução 360 graus para os nossos clientes. Oferecendo para eles um mobiliário com ergonomia, a cadeira, material acústico, falando de neuroarquitetura, da relação que o ambiente tem com a cidade, com a arte, com o design biofílico, né? E eu vim trabalhar num dos mercados mais difíceis do Brasil, né? Salvador é um mercado que eu acho que todas as áreas, principalmente essa área nossa, todo mundo fala que ter sucesso aqui você vai ter sucesso em qualquer lugar do mundo. Porque é uma cidade barrista e dentro do contexto de pessoas que chegam de fora, né? Marcelo é baiano, mas ele é do interior, é de Correntina, é quase um outro continente. E a gente não conhecia ninguém, né? Quando a gente fazia o trabalho na época da USE, era muito em órgãos públicos federais. Então, a relação pessoal era muito distante. Porque você tem que entregar algo muito bacana, mas se relacionar não faz parte. Porque licitação, tudo isso é algo muito frio, né? Muito frio. Então, quando a gente, em 2016, falou, vamos montar o nosso negócio, e o mercado público ele vinha passando por vários problemas, por todo o contexto de economia, eu pensei já desde esse momento de criar um negócio onde a gente pudesse trabalhar o mercado privado. Mas para trabalhar o mercado privado em Salvador, a gente precisava conhecer pessoas, precisava conhecer arquitetos, e a gente não conhecia. E aí o processo de inovação veio isso. Falei, a gente vai inovar mesmo a forma de fazer negócios e de fazer os ambientes de trabalho. E assim foi. E aí veio Inova. E aí veio a Inova, nasceu em agosto de 2016, o CNPJ, mas o espaço aqui no CEO Salvador Shopping abriu em janeiro de 2017. E desde então, quando eu sonhei esse espaço, eu fui sonhando em trabalhar com as maiores e melhores marcas do país. Porque não era só sobre oferecer uma solução, era sobre oferecer a melhor solução para os meus clientes. Até porque você já vivia isso na USE. Já vivia, exatamente. E para eu poder falar de projeto, para eu poder vender alguma coisa, meu olho tem que brilhar. Né? A gente fala muito daquele cuidado, né? Dessa linha tênue da gente se apaixonar pelo nosso negócio. Mas existem pessoas que, se elas não forem apaixonadas por aquilo que elas fazem, se o olho dela não brilhar, elas não vão mergulhar no que elas fazem. E eu sou uma dessas pessoas. Então, eu alinhei todas as marcas que eu queria, e em um ano eu estava trabalhando com todas elas. Então, hoje a Inova trabalha com as maiores e melhores marcas em soluções de ambientes, de ambientes de trabalho. Em 2017, a gente transitou, né, ainda muito, muito tímidos, começando esse processo de empreender num negócio novo, né, numa cidade que, apesar de a gente estar morando desde 2009, era um momento que a gente realmente começava a criar laços, né, ainda maiores. Em 2018, eu falei, gente, se eu quero que a Inova realmente seja referência, eu tenho que estar junto dos bons, dos melhores. Então, aonde que eu vou mostrar essa marca? Estava acontecendo na Casa Cor, fui preciso para a Casa Cor. Mas a Casa Cor ela é voltada
para residência, né? E aí eu falei, mas tem home office, né? Que a gente entre com uma cadeira, mas eu vou entrar, vou estar com a minha marca lá. Quando eu fui entender o que estava acontecendo na Casa Cor da Bahia naquele ano, vinha o primeiro projeto corporativo dentro da casa. Eles iam trazer pela primeira vez espaços corporativos. E quando a faca e o queijo na mão. Só que assim, desconhecida, e esse é um mercado que eles são muito fechados, né? Sim, sim. Que para você poder conseguir adentrar, você tem que estar nos núcleos, né, de arquitetura da vida. E eu não estava. Mas eu tinha coragem, eu tinha os melhores produtos e eu sabia o que eu queria. Então, quando eu sentei com Luizinha Brandão, que era franqueada na época, e apresentei, ela falou assim, Ju, você tem que estar aqui, né? Vai ter um espaço que vai ser um co-work. Uma arquiteta está fazendo. Acho que ela já está com tudo encaminhado, mas eu vou viabilizar para você apresentar o seu projeto para ela e acho que você vai conseguir entrar com alguma coisa. E assim foi. Marquei com a arquiteta, era a Thaís Vaz, uma menina muito bacana, com um projeto fantástico. Quando eu vi o projeto, eu falei, esse projeto é meu. E ela já estava encaminhada com as grandes marcas internacionais. E aí, ela, quando viu os nossos produtos, ela, nossa, tem tudo o que a gente tinha especificado. Só que eu já estou bem alinhada, tal. Eu falei, ok, mas analise o que eu posso entrar, o que a gente puder fazer para estar juntos. Eu quero estar, a Inova está pronta para isso. E assim foi. A Casa Cor veio e a gente montou todo o co-work dela. Caraca. A gente entrou com tudo, todo o mobiliário, cadeira, sonhamos todo o projeto. E qual foi a minha tratativa? Quando você vai para uma Casa Cor, um fornecedor, ele coloca o produto dele e ele não vive a Casa Cor. Normalmente quem vive a Casa Cor são os arquitetos, né? É só a galera que transita ali naquele meio. O fornecedor fica com a plaquinha dele, de vez em quando ele vai lá, faz uma visita e ok. Para eu poder fazer tudo isso, eu fiz um acordo. Eu falei, eu vou com a casa inteira, monto o espaço inteiro. Mas a Inova vai estar junto 24 horas por dia dentro da Casa Cor. Posso? Minha equipe pode estar junto, porque é um co-work, é um espaço de trabalho. A gente vai estar lá para poder falar das minhas soluções, porque ninguém é melhor do que eu para poder estar. E assim foi. A gente participou da pré-montagem até a desmontagem total da Casa Cor. E eu fiquei durante 45 dias envolvida, imersa, realmente vivendo esse processo. E isso foi fantástico, porque as pessoas conheceram as nossas soluções e dali em diante a Inova começou a se tornar muito mais conhecida. Nesse caminhar, eu falei, gente, não basta, né? Porque é um mercado ainda muito fechado. Uma boa empreendedora faz o quê, minha gente? Faz uma coisa, entrega e busca novas oportunidades o tempo inteiro. E busca. E o que eu vi, né, falando assim do mercado de Salvador, é que não bastava também estar na Casa Cor. Não bastava ter conhecido os principais arquitetos, porque você precisa acessar ainda esse lado de lá, né? Realmente fazer conexões que te possibilitem, que te deem a mão para você realmente poder fazer aquilo que você sabe fazer. E aí, eu sentia muito isso. Os negócios aconteciam só entre empresas daqui, grandes empresas, né? Eu falo que aquele barrismo é muito grande, mas o barrismo corporativo dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, tem muito isso. É muito grande. Infelizmente, tem muito isso. Os grupinhos, eles se fecham e eles ficam ali atrelando e trabalhando para aquele grupo. Só que aí, ainda bem que hoje a gente tem uma mentalidade de evolução e algumas coisas já mudaram. Né? E a provocação vem nesses momentos, né, de network realmente de verdade você acessar o outro. Porque, ok, eu concordo que as pessoas têm que fazer negócios com pessoas que elas conhecem, com pessoas que elas confiam, que estão no meio. Mas a partir do momento que eu já estou aqui, que essa empresa nasce aqui, é uma empresa genuinamente baiana, né? Então, como não reconhecer? E se eu estou entregando a melhor solução, o que a gente levava era muito além do que estava, né? Eu não podia ficar só comendo pelas beiradas. Eu falei, gente, não é só as beiradas que eu quero realmente poder transformar. Para poder transformar, eu tenho que estar no meio. E aí veio a ideia de trazer e assumir essa identidade genuinamente baiana. E aí, no início de 2019, a Casa Cor terminou em novembro de 2018,
a gente lança a campanha Genuinamente Baiana. Já era uma coisa que nós já fazíamos, a gente, desde quando a Inova nasceu, em 2016, a gente começou a marcar, né, esse orgulho de ser uma empresa baiana, fotografando, levando o nosso mobiliário para cada cantinho. Então, assim, a gente foi para o Pelourinho, né, com uma Captain Heavy, uma poltrona maravilhosa, um dos principais designers do mundo. A gente levou a MyChair, que é essa cadeira que eu estou sentada, maravilhosa, e que tem a cara da Bahia, porque é um produto 98% sustentável. Né? Eu falo, gente, como... E a gente está numa cidade que a maresia é enorme. E é uma cadeira que tem 2 parafusos e ninguém sabe, é a única coisa de aço que tem. Então, como não celebrar isso nessa cidade, né? E a gente saiu fotografando e vivendo e mostrando essa empresa genuinamente baiana. Assumindo essa energia que o baiano tem, né? Com esse acolher que o mineiro, né, traz tão bem. Eu sempre falo, eu acho que é um casamento perfeito, Minas e Bahia. Muito boa, viu? É uma mistura gostosa, afetuosa, calorosa, né? E aí isso é mais uma sacada, porque se isso é tão positivo, como não fazer isso realmente contar e depor a nosso favor? Então a gente começa a usar isso no marketing também, né? Uma empresa genuinamente baiana com mistura de pão de queijo com dendê. Porque já não era mais só eu e Marcelo. Já não era só mais eu e Marcelo, mineiro e baiano. O time da Inova, nessa época já estava com 10 pessoas, eram 5 baianos e 5 mineiras. Muita coincidência. E nada planejado, as coisas foram acontecendo como tem que ser, porque a gente vibra nessa energia, né? E isso foi se tornando uma das marcas. Mas oferecer esse projeto, que eu acredito que é transformador, dentro dessa cidade, barrista, com esse corporativismo, né, muito fechado, e mais ainda, dentro da caixinha, porque as grandes organizações ainda eram muito dentro da caixinha. Projetos muito fechados, né, muito cinza, muito dentro Até daquele... as grandes empresas, era muito numa história de tipo, o quadrado que funciona, né? As baias. As baias, assim, né? exatamente. Porque é isso, é um processo de transformação dos espaços de trabalho. Só que esse espaço de trabalho lá fora, ele já vinha sendo transformado de uma forma muito rápida, né? E aqui ainda, devagar. Eu acredito muito que isso envolve muitas coisas, dentre elas a questão de crenças, né? De todo o contexto mesmo, de ocupação da cidade de Salvador, né, do contexto da nossa ancestralidade, que permeia aí todo o processo de escravidão, que é do Brasil inteiro, né, mas a gente sabe que a Bahia ela tem um marco muito grande em todo o contexto, e a gente tem a maior população preta ainda dentro da nossa cidade, que carrega ainda marcas muito fortes de tudo isso, né? Sim. E uma maioria branca ainda ocupando, uma minoria branca, ocupando os principais espaços de privilégios e ainda se comportando, muitas das vezes, como os senhorzinhos, os coronéis do passado, né? Então, isso é muito sério. E aí, como é que eu oportunizo um espaço de trabalho humanizado? Como é que eu oportunizo um espaço de trabalho criativo? Né? Você entra em conflito com muitas coisas, é investimento isso, né? Mas que muitas das vezes o empresário enxergava como custo. É muito alto. Não, eu entendo que eu preciso atender às normas e tal, mas o mais ou menos me serve. E para quem quer mais ou menos a gente tem. Qualquer coisa serve. Então, e trabalho é trabalho, né? E trabalho é trabalho. Não é para trabalhar. Coisa bonita e organizada a gente faz em casa, não é isso? Faz em casa. Mas trabalho é para trabalhar. E aí o que eu escutava, Ju, seu trabalho é fantástico, o que você propõe é muito bom, mas você não tem um produto mais barato, né? E eu falo que a gente tem soluções de A a Z dentro do contexto, mas sempre abraçando o melhor custo-benefício dentro do projeto, né? E dentro desse melhor custo-benefício é realmente entendendo quem são as pessoas dessa organização e oferecendo as melhores soluções dentro, né, do budget mesmo de orçamento que cada empresário tem. Mas não bastava isso, né? Eu precisava ter um espaço que inspirasse, que as pessoas realmente entendessem a potência que é um espaço desse. Porque quando você fala de projetos, né, de ambiente de trabalho, onde os espaços são abertos, onde você tem poucas paredes e quando você tem transparência, isso mexe com cultura, mexe com aquilo que eu quero
mostrar, né? E traz medo também. Porque muitas das vezes a empresa, a maioria das vezes, são empresas fantásticas, mas ele fica com receio, o medo da concorrência, Sim. que é um dos grandes fatores limitantes que eu vejo em Salvador. As pessoas têm medo do concorrente e não entendem que a concorrência é algo muito positivo para o crescimento dos negócios, né? A gente fala, eu falo que quanto mais empresas estiverem falando de ergonomia, de qualidade de vida, batendo nessa transformação, nessa humanização do espaço de trabalho, mais mercado eu vou ter, Sim. né? Porque enquanto eu tenho que discursar para as pessoas acreditarem e entenderem o que é esse espaço, eu tenho muito trabalho, né? Então, assim, eu gasto de energia enorme. é enorme. Mas se eu acredito, eu vou fazer. E foi nesse processo. Então, a gente começou, participamos da Casa Cor, né, em 2018. 2019, lançamos a empresa Genuinamente Baiana, né, mostrando que a Inova é uma empresa genuinamente baiana. Ou seja, agora vocês vão fazer negócio comigo, né? Agora eu sou daqui. Agora, Sistema, somos baianos, estamos Somos aqui, aqui. temos boa solução. estamos gerando economia, ajudando a fazer a roda desse negócio girar. E temos as melhores soluções. E somos inovadores, e somos criativos, assim como essa terra Cor é vida. linda. Cor é vida, Sim. né? E abraçamos literalmente essa cultura, porque isso é para ter orgulho, né? A gente está numa das cidades mais lindas do mundo, né? E que muitas das vezes não é explorada pelos empresários, né? A gente acaba utilizando isso muito dentro do contexto só do turismo de entretenimento, né? Mas essa parte business mesmo, de falar assim, eu vou entregar o melhor, a gente ainda é muito conservador, né? Arrisca Muito pouco. conservador, arrisca pouco. E aí vem esse processo, né? E em 2019, nesse caminhar, nesse sentir, o que que eu faço, como é que eu mostro realmente o que é esse projeto. Veio a ideia, a gente até então estava aqui já no CEO, Salvador Shopping, mas no espaço de 46 metros quadrados, onde as pessoas viviam já a experiência do que a gente tinha, porque era 46 metros quadrados, mas aonde as pessoas, o projeto ele era todo já pensado nessa questão da criatividade, voltado para o mar, com o pôr do sol, né? E todo mundo que chegava na Inova falava, gente, que liga é essa que esse espaço tem, que a gente chega para tomar um café, para comprar uma cadeira e não vai embora. Eu falei, opa, esse negócio tá massa. Esse negócio né? rende alguma coisa aí. Quando a gente inaugurou esse espaço, eu lembro que era um espaço de 46 metros, tá, vamos fazer para 20 pessoas. Não, mas Jussara, convida 50, 60 se você quiser que tenha 20, né? Falei, porra, vou fazer. E foram mais de 60 pessoas. E me falavam assim, não, Ju, mas as pessoas vêm e vão embora rapidinho. Nossa festa começou 6 horas da tarde e era meia-noite, a gente ainda estava no espaço. Porque um espaço, quando ele é pensado no conforto, quando ele tem esse contexto da neuroarquitetura, da cor, e onde as pessoas realmente sabem receber, Energia. ele é mágico, né? É verdade. E aí a gente foi crescendo. Eu falei, gente, se 46 metros quadrados eu estou fazendo isso, como é que eu vou a hora que eu crescer, né? E veio o desejo. Eu falei, não, a Inova já está pequena, eu preciso de um espaço maior. E aí, que tamanho esse espaço? 96, 120 metros quadrados, pensei. Vou procurar aqui no CEO esse espaço. E fui procurar. Tinha um espaço na entrada, lá embaixo, no térreo. Antes de entrar na porta principal, tem uma loja, que a gente muitas vezes ninguém sabe que ela existe, porque até então não foi usada. Falei, pô, se eu for pra rua, é o único lugar que eu quero ter. E namorei esse espaço durante muito tempo, mas fui saber que estava com vários problemas, e falei, não é para ser aqui. E eu lembro que Patrícia Valente, que é uma grande amiga minha, onde ela veio, eu falei, vem cá, vamos ali que eu vou dar uma mijadinha ali, fazer igual cachorro, que dá aquela mijadinha, porque esse espaço vai ser meu. Marcar o território. Marcar território. Mas não vinha, e eu falei, gente, não é para ser, né? Amplia seu olhar. Se você quer fazer experiência, lá seria uma loja. E lá seria uma loja de rua, seria bacana, mas eu queria mais, né? Aí eu falei, não, peraí, não vou olhar mais espaço de 120 metros quadrados, não. Se eu quero um lugar de experiência, eu vou buscar um lugar de 330 metros quadrados, meu Deus. Se Você é a louca. gente pode pensar em dobrar a meta, a gente Não triplica. Se sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo trabalho, trabalho. aí eu falei, gente, eu vou sonhar grande. Por quê? Eu vou fazer aquele esqueminha. A hora que eu
inaugurar o de 100 metros quadrados, eu já vou estar pensando no de 150, no de 200, no de 300. Então, eu já vou pensar logo no de 300. Foi igual quando a gente escolheu o nosso carro no passado. Eu lembro que o Marcelo falou, amor, esse não. A gente vai apertar agora. Eu falei, Marcelo, dá para pagar? Dá. Falei, então, se a gente não fizer isso agora, a gente vai comprar um que não é o que a gente quer, e daqui 6 meses a gente vai querer trocar. Né? Então, bora fazer certo agora? E assim foi. E tem sido na nossa vida sempre. Se eu posso escolher o melhor, tenho condição a querer analisar as finanças na hora? Tenho. Bora fazer, investir e vamos trabalhar para que as coisas aconteçam. E assim foi. Tinha dinheiro para montar um espaço de 330 metros quadrados? Não tinha. Mas eu sabia que era possível. A gente estava com vários projetos em andamento, várias coisas acontecendo. Eu falei, gente, se eu fecho esse negócio, eu tenho o fôlego que eu preciso. E joguei as minhas energias nesse sentido. Isso era outubro de 2019. Foi quando eu comecei esse processo foi quando esse espaço nasceu no meu coração. Outra coisa, eu quero que seja aqui no CEO. As meninas disseram, você é louca, não tem espaço. A gente não achou de 120, vai achar de 300 metros quadrados? Falei, vai achar. Falei, eu quero 330 metros quadrados e eu quero essa vista, porque o espaço que a gente ficava era acima desse espaço que a gente está hoje. E eu tinha, claro, era um cantinho, mas eu tinha a vista mar. Eu falei, eu quero essa vista, eu quero esse mar e eu quero esse pôr do sol. Maluca. E assim foi. Nesse meio de processo, em 45 dias, a gente fechou os processos que estavam rodando, os negócios que a gente queria entrar. As meninas, Ju, a gente não tá achando esse espaço, vamos procurar outro lugar. Falei, vou. As arquitetas Marta Arouxa, maravilhosa, e Renata Salles. Eu falei, eu vou procurar, mas não vai ser lá, vai ser aqui. E aí fui, olhei outros lugares, realmente, outros edifícios, e a energia não bateu. Eu falei, vai ser na Inova. 2, 3 dias depois, alguém me liga, Ju, você que está procurando um espaço de 330 metros quadrados, mais 300 metros? Eu falei, sou eu. Tem um espaço que era de uma grande empresa, que tem um andar inteiro aí no prédio, e eles têm só 20 pessoas trabalhando, entenderam que não precisa desse andar inteiro e vão individualizar as salas e vão colocar 300 metros, 270, 300 metros para poder alugar. Falei, opa, já marca para mim. E aí, marquei, e para minha surpresa, a gente estava no 26º andar, era no 25º, abaixo da onde eu estava, com a vista e com o tamanho que eu queria. Exatamente. A energia foi certa. Exato. O pedido foi certo, a energia também. E é por isso que eu falo desse... Você estava falando, Ana, você precisa saber o que você quer. Precisa saber. Você já sabia exatamente o que queria. E é isso, né? É aquilo que eu sempre falo. Cuidado com aquilo que você fala para o universo. Porque as palavras têm poder, realmente. A partir do momento que eu coloco aqui, o universo leva isso. Né? Então, assim, que a gente possa realmente verbalizar coisas positivas, projetos transformadores, porque quando eu penso isso e eu sei aonde eu quero e com quem eu quero chegar, tudo se torna mais fácil. Né? E aí, a ideia desse espaço foi ser um espaço onde traduzisse tudo que eu acredito que é um espaço de trabalho, para poder influenciar e inspirar a transformação dos espaços de trabalho. E como é que eu faço isso? Sendo um showroom, só um showroom, né? E dentro de um contexto, 330 metros quadrados, você fazer uma obra num espaço desse. E era, assim, uma grande obra, porque eram 9 salas interligadas, né? Era um projeto totalmente diferente do que eu sonhava. Era aquele projeto quadrado, literalmente, que você olha, meu Deus. Mas quando eu entrei, que eu olhei, assim, o principal para mim, a hora que eu abri a porta, era estar de frente para o mar e para a paisagem que eu idealizava no meu sonho. Aí Marta estava comigo e Renata foi assim, dá para quebrar tudo? Dá para quebrar tudo. Eu falei, então pede para descer a planta que a gente vai negociar. Aí o menino falou, calma, já tem algumas pessoas negociando já. E o desejo dos donos é que eles tenham locatários, né? Diferentes, eles não querem alugar só para uma pessoa. Eu falei, não, meu desejo é só para mim, eu não quero dividir, o projeto é um projeto único, então vamos para as tratativas. E aí coloquei a minha oferta, e era uma autarquia, não é uma empresa privada, né, nem uma empresa pública, era uma empresa mista. Sim. E essas empresas mistas, elas têm todo um processo interno, né, tem conselho, tem os conselhos para poder validar. E assim foi de novembro
até março. Nesse processo, logo que eu subi, eu já pedi, conseguimos a planta, e as meninas começaram a trabalhar no projeto, exatamente como eu queria, sem ainda, né, ninguém acreditar que realmente Sem ter iria contrato acontecer. assinado, Nada. Sem ter Nada. desejo. Nem o desejo de dinheiro. sonho forte, É, sem ter eu- dinheiro. Sem ter dinheiro, porque eu tinha vendido, mas eu ainda não tinha recebido, né? Então, assim, era um processo todo na cabeça de realmente saber o que eu queria. E aí, um projeto desse, audacioso, e aí eu não sou tão maluca, como é que eu viabilizo isso também? Né? Eu nunca acreditei, dentro do processo, quando eu comecei a trabalhar com mobiliário, no showroom de rua, estático, né? Porque é um custo muito alto e você fica, a maioria das vezes, nessas lojas, esperando o cliente entrar. E o que eu aprendi na USE, na empresa no passado, era que se eu queria um cliente, eu tinha que ir até ele. Eu tinha que bater de porta em porta e Exatamente. falar, olha, deixa eu te Aqui. apresentar. Eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade, um dos estudos era que o vendedor de porta em porta ia acabar, né? Eu lembro disso. Vendas a relacionamento. Nunca. Mas assim, o vendedor de porta em porta, que trabalha relacionamento, que faz network, que acessa e que entrega algo que realmente vai de encontro para os dois lados, ele nunca vai deixar de existir. Ele é o que vai fazer a diferença. E aí eu falei, gente, eu quero mostrar a potência desse espaço. Então, o que eu faço? Eu vou fazer um showroom vivo. Showroom vivo como, Jussara? Ao invés de eu ir para a Casa Cor, na época o investimento na Casa Cor foi muito alto, eu vou ter um espaço que as pessoas vão poder viver e entender, experienciar tudo o que eu ofereço, os projetos, né? A solução em ergonomia e a potência que esse espaço é na transformação do ecossistema. Então veio a ideia de um cowork. Eu fiz lá na Casa Cor, eu fiz o cowork. Sim. Já tinha nascido lá. Mais uma vez, com a Mais faca e o uma queijo vez. na mão. A faca e o queijo na mão. É tipo Já assim. que, enfim, a Casa Cor é investimento, tem um tempo, por que eu não construo, tipo, a minha Casa Cor? Exatamente. Né? Aquele fantástico. espaço onde as pessoas vão chegar e falar, é isso, né? Voltado para arquitetos, designers e para os empresários. Né? Um espaço onde realmente o arquiteto vai falar de um projeto humanizado, um projeto que pense na neuroarquitetura, que pense no design biofílico, que fale da potência de uma iluminação adequada, né? Que fale de beleza. Eu falei, Harmonia, gente, energia. harmonia. E se esse espaço ele é vivo, se ele está em movimento constante, ele é único. E aí foi essa a ideia, né? Então, assim, o cowork surge aí, né, para poder viabilizar e realmente estruturar a minha loucura. E Marcelo dá ok, né? Por quê? Não Marcelo dá bastava. ok. Vocês perceberam? O relacionamento. É junto. Ele E precisa é... entender como é que esse negócio vai se pagar. Você calma, rapaz, ele também vai Não trazer é? aqui essa receita, assim, assim, assim. E esse movimento é o que vai fazer com que as pessoas conheçam essas soluções, porque eu não estou na rua. Eu não tenho uma fachada que todo mundo passa, nossa, o que é isso aqui? Não, eu tenho que Vende trazer cadeira, essa, vende mesa, não. né? Eu não Vende tenho lá que experiência. todo mundo, você passa um dia, ai, mas o que é isso que surgiu aqui? Aí depois você passa de novo, ai, tem alguma coisa interessante, né? Sim. Depois um dia você passa, tem uma promoção, tem alguma coisa, até um dia você para nesse espaço. Mas a Inova nasceu dentro de um edifício empresarial, né? E aí poder propagar isso, se eu fosse pensar isso em marketing ativo aí nos meios de comunicação, era impagável. Muito alto. Então, qual a melhor forma da gente realmente fazer as coisas acontecerem? Propaganda boca a boca. Conexão. São as pessoas vivendo conexão. Rapaz, a mulher é estrategista em tudo. Tanto eu é tô a experiência. Eu tô fazendo a lista aqui, a lista. Não, a experiência Desde é tão o primeiro boa, momento até porque agora. desde da minha primeira vez aqui, eu fiquei apaixonado. E você, como boa mineira, me recebeu super bem e tal, me apresentou todo o espaço. Eu falei, rapaz, eu preciso ter alguma coisa aqui. Passa os meses, a energia age e vem pra cá. Né? Lead estava aqui, enfim, a coisa foi acontecendo. E o que eu, Leandro, comecei a falar para as pessoas? Você não conhece Nova? Como assim? Como assim? Como assim você não conhece? Lá é Nova? incrível, o melhor cowork que tem é lindo, o espaço... Nananana. Ou seja, eu me tornei um vendedor do seu projeto. E isso é o que me deixa muito feliz assim, e emocionada, porque é a potência de um projeto, né, Leandro? E é a potência da gente realmente acreditar naquilo que a gente deseja e movimentar um exército dentro desse contexto para fazer isso acontecer. Porque era tudo muito improvável, né, dentro de todo o contexto. E se não bastasse isso, e aí a história é cheia de desafios, né? Porque tem muita gente que fala assim, gente, Jussara fala, parece que foi tudo
lindo, porque eu fui propondo e as coisas foram acontecendo, né? Então, nasceu no coração, não, mas para isso acontecer, eu preciso fechar. Tinha negócio, ok, mas como é que faz esses negócios fecharem? Pensamento, vai dar certo, fechou. Aí eu quero esse espaço, como é que eu consigo esse espaço? Joga para o universo, movimenta, esse espaço chega. Né? Não, mas existem várias implicações. Não, mas vai dar certo, acredita, confia e mobiliza. E qual a melhor forma de materializar isso? Para mim foi o projeto. Poder fazer o projeto e olhar cada cantinho com as coisas acontecendo foi um diferencial. A gente escuta muito isso, né? Muitos relatos de coaches, pessoas que trabalham com essa questão mesmo da energia, que coloca, se você quer muito uma coisa, e eu vivo isso desde sempre, o carro que eu escolhi lá foi muito isso, mentalize o que você quer. Se possível, faça um desenho, o carro, né? Escolha Pega ali a foto, foto seja o mais dela, específico possível. coloca com cor, com tudo, coloca ele na tela do seu computador. Gente, isso funciona. E a Inova, e eu acho que muitas das histórias que estão passando aqui por esse espaço é prova viva disso. Né? Então, se eu posso ter uma vida comum dentro do contexto de todo mundo, ou eu posso realmente viver uma vida, né, próspera, em todos os sentidos, é o ser integral que a gente está falando, né? Total. De alinhar corpo, mente, espírito, por que eu não vou escolher isso? Eu vou, né? Então, assim, quando passou, né, aquele começozinho, e eu pensei, né, eu quero um marido assim, um cara que seja parceiro, que me apoie, né, que sonhe junto comigo os mesmos sonhos, que seja um pai incrível para os meus filhos, porque para poder sonhar do jeito que eu queria, eu tinha que ter um pai incrível para poder também me apoiar com as crianças, porque Leandro estava aqui com a gente ontem, a gente saiu, né, já quase 11 horas da noite. Antes de ontem já tinha tido 2 eventos, teve um evento de manhã, eu cheguei em casa já quase meia-noite. Hoje já estou aqui, tem outro evento à noite. Se eu não tenho essa base, e eu e Marcelo somos sozinhos aqui em Salvador, né? A gente não tem família. Exatamente. Então é isso. E aí como é que você faz? A gente fala sozinho assim, porque hoje eu tenho uma galera, uma rede. Junto, né? Mas em meio a todo esse processo veio a pandemia. Então, enquanto eu estava nesse processo de materializar o projeto, e graças a Deus ele estava materializado, corri com todo o contexto do contrato, começou-se as nuances dessa pandemia que estava vindo, que ninguém sabia o que era, né? E eu não tive medo. Eu falei, vou continuar. Sempre teve pandemia no mundo, é o que, né? A gente não sabia qual era a cor, qual era o tempo, qual era o vento. A gente não sabia nenhuma direção. Não era. Nenhuma Mas direção. para quem sabe onde se quer chegar, o que vier faz parte. E você vai estar focado nisso, né? Então, eu peguei a chave da Inova, desse espaço, dia 13 de março de 2020. Dia 16, a gente começou a obra. E o que eu falei, bora quebrar tudo, porque a gente não sabe aonde essa pandemia vai parar. Dia 20 parou o comércio, e a Inova teve que fechar. E dia 26 parou a obra. E aí, aquilo que era uma certeza, né? Eu já estava com o meu dinheiro dentro de um contexto pensado nesses 6 meses na obra, veio aquele tanto de interrogação. Sim. E os desafios. Aproveita e conta um pouco pra gente, Jussara. Desafio eu costumo dizer assim, ó. Eu não gosto de falar de problemas. Eu gosto de falar de desafio. Porque parece o desafio me dá a sensação de escada. Eu vou ter que dar 3 passos atrás para dar 10 na frente. Mas como é que a gente enxerga isso? E eu sei que nessa sua jornada tiveram muitos desafios, mas a pandemia, com certeza, com um sonho quase visível, você já enxergava esse sonho muito mais fácil quando você viu o espaço. E já estava quebrado, inclusive. Quebrado. Meu Deus, quebrei tudo. Já acho que daqui a 2, 3 meses vai estar inaugurando. Veio a pandemia, que a gente está falando de 2 anos e meio depois, que a gente ainda vive. Literalmente. Ainda reflexo de tudo isso que aconteceu. Conta um pouco pra gente. Então, e uma pandemia, né, que pediu o afastamento das pessoas. Eu estava propondo um projeto que era juntar todo mundo, né? Um espaço de conexão, né? Era a materialização do futuro dos ambientes de trabalho, onde a gente quebra as paredes e aproxima, onde a gente cria espaços de descompressão, espaço para o café, para happy hour, para rodas de conversa. E aí vem isso que faz todo mundo se afastar.
E a gente é obrigado, literalmente, a ir para dentro de casa. E isso foi um grande desafio. E nesse processo, eu lembro que quando a gente foi para casa, eu reuni todo o meu time e eu falei, gente, vai dar certo. Esse projeto vai fazer com que a gente fique muito mais unido e ele vai ser a esperança e a potência para fazer com que a gente passe de uma forma muito positiva todo esse processo. Eu não entrei na pandemia de forma ingênua, como muitas pessoas pensaram, vai fechar uma semana e volta. Não. Eu entendia que era algo muito sério, né, e que isso ia levar um tempo maior do que a gente imaginava. Então, eu precisava ter fôlego, precisava me reinventar. Inclusive financeiramente. Né? Aquilo que a gente fala, a gente precisa ter um caixa, a gente tinha um caixa para 6 meses, que era algo que poucos tinham. Mas esse caixa era pensando na obra, né? Era todo um contexto ainda de coisas que iriam acontecer. E aí a gente não vendia ainda pelas plataformas, né? Pelo e-commerce. E a gente começou a fazer e aprender, assim como todo mundo, a fazer vendas de formas diferentes. E isso foi muito positivo. E o time sonhou, fez e aconteceu para que o projeto se mantivesse vivo. Foram 4 meses, desde o dia que a gente fechou, no dia 26, até 16 de julho, que a gente voltou à nossa obra. Nesses 4 meses, eu oscilei várias vezes. Eu tive momentos de muita positividade, porque eu fui trabalhando literalmente esse contexto da mente, não vai dar certo, né? É um projeto que, passando essa pandemia, vai voltar muito mais forte, os espaços de trabalho vão sim realmente serem abertos, né? Eles vão ser um agente transformador dentro do ecossistema, mas também veio o medo, porque o dinheiro foi acabando, né? Aquilo que estava reservado para a obra, eu fui gastando, e a gente não demitiu ninguém. A gente passou por todo o processo sem demitir, sem desligar ninguém da Inova. Né? E essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, aquele medo. Não, mas se eu quero honrar um projeto desse, eu tenho que honrar também as relações que eu tenho. Sim. E assim foi. Quando a gente retornou à obra, em julho de 2020, voltamos com tudo, as coisas foram acontecendo, e aí começaram a vir financiamentos que nos possibilitaram, então, entender, né, aonde buscar esse dinheiro, né, como buscar, focar em projetos grandes para poder fazer com que a receita entrasse e a gente pudesse oportunizar realmente a conclusão do projeto, foi muito bacana. E, em meio a isso, a gente, uma semana depois que a gente começou a obra, voltou, né, retomou a obra, a gente sofreu um grande acidente. Teve um acidente na obra com uma tubulação que alagou 3 andares aqui do CEO. Então, aquilo que já era muito louco, e são poucas pessoas que sabem disso, é a primeira vez que eu falo assim, foi um grande desafio. Uau. Eu coloco que, assim, depois de tudo que a gente passou, né, era um projeto, esse espaço ele não é nosso, ele é alugado, né? Sim. A gente tá ali, era um investimento grande, mas o prejuízo desse acidente era algo muito além. Era tipo 10 vezes o que seria na obra, quando a gente enxergou. E eu lembro que quando me ligou, foi uma das pessoas responsáveis pelo andar de baixo. E era uma cliente nossa, que é uma grande amiga. Ela falou assim, Ju, vocês retomaram a obra de vocês? Eu falei, retomamos, toda empolgada, né? Colocando ela, Ju, você não está entendendo, aconteceu um acidente. Ela aconteceu um acidente. Ela e o nosso escritório está debaixo d'água. Eu falei, oi? Meu Deus do céu. E eu não sabia, porque não tinha acontecido nada aqui. A gente não tinha recebido nada desse espaço, não tinha acontecido. Aí ela falou, vou te mandar vídeo. Quando eu olhei os vídeos, a água era assim, chegava assim. E não bastasse tudo isso, esse primeiro andar era um dos maiores escritórios de advocacia da nossa cidade. Então, não bastasse nada, ainda era um escritório de advocacia. Poderia processar. Né? Não, e isso faz parte. Era dentro do contexto menos, mas a gente sabe que o escritório de advocacia, os maiores faz o que quiser, né? E aí eu respirei e eu falei, calma, foi um acidente. A forma com que você vai lidar com essa situação vai trazer a história e a energia da Inova. Sonhos grandes, projetos grandes, eles não trazem obstáculos, desafios pequenos. Verdade. E isso é verdade. Então, entenda que se você quer sonhar grande, se você realmente deseja algo grande, entenda que nem tudo serão flores e que os desafios serão grandes. Né? Isso faz parte. Crescer dói. Né? Crescer dói em todos os sentidos. E na vida de empresário isso é fato. Mas eu sabia o que eu queria.
E aí, respirei fundo, já vim para a obra, marcamos e começamos um processo de entender o que tinha acontecido. Foi um acidente, realmente. Nesse momento, eu acho que o processo de pandemia e a sensibilidade que estávamos todos no mundo foi um ponto muito positivo. E a forma com que eu conduzi, que foi realmente de levar, né, de forma diplomática, de não bater e não apontar o dedo para os responsáveis tava. pela obra e pelos responsáveis da obra, que um acidente desse ele está muito envolvido com a questão da engenharia. Mas ninguém quis que aquilo ali acontecesse. Sim, sim. Né? Foi algo que aconteceu. E foi algo dentro do contexto que existia um tubo no prédio, que ele estava, um tubo, né, dentro desse derrubar, a gente derrubou 5 banheiros. E aí foi feita uma supressão de registro de 5 banheiros. Mas um desses banheiros, ele nunca tinha sido utilizado na história do prédio. Ninguém sabia disso. E foi esse banheiro... Os mistérios que a gente vem no meio do caminho. Exatamente. Aquele assim, como disse um rapaz que... Esqueci o nome agora, gente. Que faz... um perito. Veio o nome. O perito falou assim, vocês acertaram a mosca branca em cheio. Aquela assim, ó, em cheio. O prédio tem, sei lá, 50 tubulações. Tinha uma que não podia mexer. E que não podia, por quê? Porque ela estava cortada. Alguém cortou essa tubulação durante um processo de obra e não vedou. Ninguém nunca teria como saber isso. Se a gente tivesse ido ativado o banheiro, normalmente isso teria acontecido. Mas... ok, o banheiro foi feito para poder utilizar, mas a gente tinha tirado o banheiro. Podia ter sido feito de várias formas. A forma que se optou é uma forma usual, mas que nem sempre deve ser feita. E aí, nesse processo, a gente contratou advogados, ela, Ju, agora você precisa decidir se vai continuar com a engenharia ou não, porque vai chegar uma hora que, de repente, você vai ter que ir para cima deles, porque a responsabilidade pode estar junto. Fez assim, de jeito nenhum. A gente construiu uma relação muito forte até aqui. E a forma com que eles estão lidando com todo o problema, que eles estão juntos com a gente vai passar junto. Né? Eles não quiseram fazer isso. Eles não assumiram a responsabilidade de fazer isso. Né? Então, vamos entender. E assim foi todo um processo de conversa, de curadoria, de verdade, de pessoas chegando de Sara, vamos para cima, o processo é com eles, não é com você. A gente entende, a gente conhece você, a gente conhece Marcelo. Falei, não. Porque até que se prove o contrário, foi um acidente. E esse acidente tem os dois lados. Esse tubo ele não deveria estar cortado. Ok, os meninos podem até não... eles poderiam ter feito uma outra forma. Mas se esse tubo não tivesse cortado e sem vedação, que é uma coisa que não poderia nunca... isso não teria acontecido. O prédio também precisava entrar na jogada para entender todo o processo. Tudo. E aí foi um processo total que dentro do contexto a gente conduziu de uma forma muito respeitosa e honrosa. A empresa de engenharia assumiu, mas o que era algo acima de 2 milhões ficou, 10%, 1% do que estava sendo projetado. E a gente conseguiu conduzir, e aí isso foram 4 meses, de julho até a inauguração da Inova em novembro de 2020. Nesse processo, eu acho que com energia dessa, e aí a gente envolveu todo mundo, né? Envolveu a administração do condomínio, envolveu essas pessoas desses 3 andares, e aí a gente fala dos maiores escritórios de advocacia, tinha escritório de Bruno Reis, que estava em campanha, ia ser o prefeito. Então, assim, foram muitas coisas. Não era problema pouco. Era com gente, eu queria gente grande, né? Eu queria realmente entrar no corporativismo forte de Salvador. Cheguei Nem que chegando. seja alagando o escritório deles. Chegou chegando. Não era e a água lava, né? A água lava e ela faz chegar onde ela quer, né? Porque ela não tem limite. E assim foi. E aí inauguramos a Inova em novembro de 2020. E com toda essa energia, né? Com todos os fornecedores das marcas que a gente trabalha, com a empresa de engenharia, que é a Blend, de um grande amigo Neto, que se tornou, assim, mais ainda parceiro, né? Porque o que a gente viveu, eu falo que é na merda que a gente realmente, né, entende quem são as pessoas que a gente quer que façam uma diferença na nossa vida, e foi. E com todo o time da Inova. Então, a Inova nasce, e aí inaugura no meio da pandemia ainda, porque 2020 estava tudo lenhado ainda, né? Em novembro de 2020. E assim foi, mas comecei o espaço com todo otimismo, com essa crença, né? Esse olhar de Alice no País das Maravilhas, que tudo pode, mas pode quando a gente acredita e vai fazendo as coisas.
E passamos dezembro, janeiro, fevereiro trabalhando essa marca. E a cidade começou a conhecer a Inova. Eu falei, gente, movimento gera movimento. Vamos entender as limitações que a pandemia nos traz, com responsabilidade, vamos nos cuidar e cuidar das pessoas, mas mostrar que esse espaço é potente. Que a hora Sim. que as coisas engrenarem, a gente vem com Já vai tudo. ter visão, as pessoas já vão conhecer E vão começar tudo a mais. participar. Mas aí, em meio a tudo isso, 3, 4 meses passado, final de fevereiro, o comércio de Salvador para de Fecha novo. tudo de Foi novo. março, lockdown, março de 21. E Eu lembro aí, bem disso. E isso pra mim foi A segunda onda. Tal a da segunda onda. E isso pra mim, Leandro, foi um dos dias, um dos pontos mais difíceis. Eu não achava que ia fechar. Porque dentro de todo o processo que a gente vinha, né, de abertura, de volta da vida normal, eu falei, gente, não, a administração não está fazendo isso para poder fechar daqui uma semana, não é possível. E aí eu lembro que Tisa, que hoje é assessora de empresa, assessora de imprensa, ela conversava comigo, Ju, você acha que vai fechar? Eu falei, não vai. Não vai, não vai, não vai. Aí fechou numa sexta para voltar na segunda. E ficou 40 dias fechados. A nossa agenda de março já estava toda fechada. E a gente teve que cancelar tudo. E aí foi um baque muito grande. Porque aí foi aquela hora que eu falei, porra, haja desafio. E empreender no Brasil, no meio da pandemia, com todos esses desafios, não é para qualquer um, não. É luta em cima de batalha. É luta em cima de batalha. Mas passamos, eu falei, não, já estou até aqui, olha para trás. E eu falo sempre isso, e aí falo, né, para quem está aí também ouvindo, olha onde você está, né? Olha para trás. Entenda quem te trouxe, o que te trouxe até aqui. Ajuste o que precisa ser ajustado e foca naquilo que você quer. E eu já tinha, eu não vou falar um dos espaços, não. Para mim, o espaço mais incrível da cidade. Não vou falar que é um dos mais, não. É o Porque, mais. e dentro do contexto de toda a história, de como ele nasceu, isso é muita coragem. A gente estava falando de uma Salvador com inovação, né? Convocando a população a acreditar nessa cidade, a investir em projetos. E aí a gente nasce com um projeto desse, em meio a todas as dificuldades que a gente viveu. Eu falei, porra, não vou não. Né? Eu vou fazer e vou acontecer. Eu não cheguei até aqui para fechar as portas, não. Sim. E voltamos logo depois, ainda muito tímidos. E aí aquilo que já estava sendo, né? A galera tinha começado, agora a gente vai. Todo mundo recuou. E aí as coisas começaram muito devagar. Porque as dúvidas começaram Todas. a crescer absurdas, né? E aquilo, isso nunca vai passar, né? E afinal, eu tenho que vai ser começar. isso? Como é que vai ser isso? Pra onde vai? E o que a gente faz? Mas quem tá na chuva é para se molhar. E para falar em molhar, a gente já tinha molhado o prédio quase inteiro, né? Eu falei, então vambora. Não tem E mais aí, como voltar. não tem mais como. Eu falei, vou fazer o quê? Vou fazer um movimento que gera um movimento. E essa foi uma das nossas, né, frentes de promover esse movimento, de juntar pessoas dentro do contexto. Olha, a gente não tá sozinho. Bora sonhar junto? E aí foi chegando. As conexões. Chegou o Lid com o Pedro. Chegou, E né, a eu Agi conheci aqui por causa no do evento Lid. do Lid. E aí veio, né, esse espaço, ele foi cumprindo seu papel dentro do que eu tinha acreditado. Que quanto mais a gente se conecta, que quanto mais eu vou acessando, mais as pessoas vão falando. E é aquilo, falem bem, falem mal, falem de mim. Mas E graças a Deus estão falando muito bem. Né? É um espaço realmente transformador. Hoje eu já escuto e eu já aceito que realmente a Inova é uma micro-revolução dentro da nossa cidade. Porque ela convoca, né, esse processo de que juntos somos mais fortes. De que a força está no bando e está mesmo. De que reforça, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. E é sobre isso. Se eu quero ser a melhor, eu tenho que estar com os melhores. Né? Então, poder transitar nesse universo de network, que era algo que eu já vivia, né? Vivi o BNI, na minha vida toda participei de grupos na igreja, isso me trouxe até aqui. Conexões. E conexões de valor. E entendendo que tem muita gente que trabalha a conexão no sentido de caçador. Sai aí, caçando, né? É o ganha-perde. Exato. Eu vou te dar alguma coisinha aqui, você me dá um muitão lá e... E sempre. E a gente sabe que desde que o mundo é mundo, os grandes negócios, as grandes histórias, elas vêm de pessoas que foram agricultores, que serviram para serem servidos. Então, quando eu exerço isso com verdade, quando eu recebo e eu falo assim, gente, eu estou abrindo as portas, e foi. Porque naquela hora as pessoas não tinham coragem de vir para um espaço desse. Eu falei, ó, tá aqui. Né? Venha viver, dá o primeiro passo. Porque quando eu dou um primeiro passo, o mundo se movimenta junto comigo. E se a gente começa a dar passos juntos, o universo se movimenta muito mais rápido.
E assim foi. E hoje o que eu escuto, os depoimentos que a gente tem, que isso foi realmente muito importante para o processo de retomada, né, da nossa economia, para esse movimento mesmo de fazer com que as coisas voltassem mais vibrantes, que os olhos pudessem brilhar. E tinha muita gente fudido, né, assim como tem ainda, né? Permanece, que não evoluiu, que se manteve no mesmo lugar, que a pandemia chegou e não transformou nada. E nada. Na AGE a gente viu muito isso, né? 2021, quando a gente assumiu que a gente olhava de eventos online, que se inscrevia 15 e aparecia 3, a gente fazia, não é online não. Aí fez o primeiro presencial em agosto, que se inscreveu 25 e apareceu 7, ainda não é isso não. Mas vai para onde? Vai como? Vai fazendo de que forma? Vai trazendo as pessoas, responsabilidade. Vamos fazer num restaurante. Restaurante que está livre, está aberto. Não, mas não pode ter a quantidade de pessoas, que precisa disso, que precisa daquilo. Não, não pode. Vamos cancelar. Vai usar a marca da AGE. A AGE é uma associação com 3 responsáveis e 30 voluntários hoje. A gente não pode assumir responsabilidade sem ter noção do quanto essa responsabilidade vai reverberar no processo de tudo que a gente está vivendo. Então, cancela o negócio, não faz. Então, esse movimento é algo que a gente acredita muito. Ju, a gente está chegando ao final aqui, essa história é sensacional. Uau. Eu quero que você deixe uma mensagem pra gente. Então, eu acho que é traçar realmente aquilo que você quer, né? Desenhar isso, né, se possível, buscar o que a gente falou, fotografias, e estar com pessoas que façam com que você se torne cada dia melhor. Busque você ser o menos, né, o que menos sabe dentro do contexto, né? Ter essa humildade de falar, gente, eu quero estar com os melhores para poder me ensinar, né? Para poder eu aprender com essas pessoas. E essa é a beleza desse espaço, porque hoje a gente tem a diversidade num processo muito sólido. É a diversidade de profissões, é a diversidade de gerações, é a diversidade de religiões, é a diversidade de cultura, e a riqueza está aí. Então, quanto mais diverso o seu universo, né, mais potente vai ser a sua história. Então, que você, dentro dessa diversidade, busque o melhor, né, e se doe mesmo, né, nesse processo. Cultive esse espírito de agricultor, sirva para ser servido, porque vem, né, e vem de uma forma muito linda e verdadeira. E hoje eu acho que é isso. A nossa casa, ela inspira e transforma e convoca a transformação dos espaços de trabalho, mostrando que é muito mais sobre relações, né? E ver a AGE fazendo o que está fazendo, né? Já era uma história, mas eu vejo hoje as pessoas que estão à frente, os empresários que estão à frente, muito mais entregues, né? E realmente promovendo esse processo de agricultor. Assim como o LID, assim como a BRH, assim como a Anshan. Eu vejo uma grande transformação desse ecossistema corporativo da nossa cidade. Então, que a gente possa, né, o que eu falo, né, um dos grandes desafios para mim foi essas portas não estarem tão abertas, né? Ok, com todos os motivos, que é sobre fazer negócio com quem você confia. Mas a partir do momento que você está mostrando que você faz parte desse ecossistema, que você está gerando riqueza, que a gente permita, né, e possa também ser esse elo de abrir portas e deixar o legado. Eu abri para você, agora abra para o que está vindo, né? Porque assim a gente transforma. E Salvador, para mim, Vitor, que é presidente da BRH, ele sempre fala, né? Salva a dor. É como se a gente tivesse mesmo esse chamado aí de fazer essa transformação desse mundo que está em tanto sofrimento, né? E essa potência de conexão de momentos como esse, onde a gente entende um pouquinho da história e aprende com a história do outro, faz com que a gente tenha muito mais respeito, empatia e tenha coragem para realmente transformar o mundo. Sucesso. Obrigado, Ju. Que história Obrigada, incrível. Ah, Eu fico muito feliz de podermos ter essa oportunidade de ouvir sua história. Eu estou aqui impactado. Obrigado. obrigada eu. E quero perguntar como é que as pessoas te acham. Qual o seu arroba da Inova? Então, como não poderia ser diferente, hoje, né, eu acabei assumindo Jussara Inova, porque todo mundo fala da Jussara da Inova. Então, Exatamente. tá Quem é fácil. Jussara? Jussara da Inova. Jussara você não da conhece, Inova. não? Então, arroba Jussara Inova, né, a Inova Cowork é arroba Inova Cowork oficial.
E a corporação, que eu falo que é a mãe de tudo isso, porque esse espaço só existe por conta das soluções que a gente oferece, é a Corporação Inova. Então, se você precisa de um projeto, né, se você precisa de uma cadeira, de um mobiliário, se você pensa em espaços que transformem, é só nos buscar e vir viver essa experiência aqui na nossa casa, que vai ser um prazer receber vocês. Incrível. Lembrando que é Inova com 2 N's, né? Inova com Show 2 de bola. N's, exatamente, porque é para inovar mesmo, literalmente. E é de dentro para fora, né, que a gente faz essa mudança. Sensacional. Muito bom. E eu sou o Leandro Miranda, estou como presidente da AGE, você me encontra no @Leandro Miranda Palestrante. Muito bom, e eu sou a Elaine Passos, eu estou como vice-presidente da AGE, você também me encontra como Elaine Passos no Instagram e no YouTube, Vida Mais Produtiva com a Elaine Passos. Vamos nessa, e esse foi o nosso AGEcast de hoje.